Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos corrigir os exercícios do capítulo 8 da parte da apostila Biologia 2, que fala ali sobre o reino Monera, que é o reino que vai tratar ali das bactérias, né? Então vamos ver ali os exercícios relacionados a bacterioses, que são doenças causadas por bactérias, no caso a primeira parte. Então vamos lá? Exercícios conceituais. Número 1. Como chefe da Diretoria de Saúde Pública da cidade do Rio de Janeiro, a partir de 1903, o médico sanitarista Oswaldo Cruz adotou medidas como a formação de um esquadrão de 50 homens vacinados que percorriam a cidade espalhando raticida e mandando recolher o lixo, sendo essas medidas pertencentes à reforma sanitária durante o mandato de 1902 e 1906 do presidente Rodrigues Alves. Nesse contexto histórico, a medida adotada visa erradicar a seguinte doença. Então aqui ele está falando, de espalhar raticida, ou seja, veneno que vai justamente matar os ratos, e também mandou ali recolher o lixo, porque o lixo faz com que os ratos se proliferem, porque ele vai ter bastante alimento, vai conseguir se reproduzir, e rato se reproduz muito rápido, E por que tem que eliminar os ratos? Porque nessa época aqui houve uma doença chamada de peste bubônica, que ela vinha da pulga que ficava nos ratos. Então, dentro da pulga tinha uma bactéria, a Yersinia pestis, e ela ficava ali parasitando a pulga que tinha no rato. E quando essa pulga picava o rato ou picavam as pessoas, ela espalhava essa bactéria que causava uma doença chamada peste bubônica, ou também conhecida como peste negra, e matou muita gente porque não tinha antibiótico naquela época, para combater essa doença. Então o Oswaldo Cruz, que era um médico sanitarista ali do Rio de Janeiro, ele percebeu isso, que vinha da pulga do rato, essa bactéria. Então, uma medida profilática que ele pediu para que as pessoas pudessem ali, tentar combater essa doença, recolhendo o lixo, diminuindo o lixo, matando os ratos, para que essas pulgas não tivessem ali como se proliferar, assim também como os ratos, até ele conseguir ter ali um medicamento que resolvesse o problema, ok? Então, aqui a questão número 1 é a letra B, peste bubônica. Número 2. A prática dos exames e das condutas preventivas é importante, pois uma pessoa portadora de doença sexualmente transmissível, por vezes permanecendo latente, pode involuntariamente transmiti-la para outras pessoas. Ao procurar um médico, um paciente relatou os seguintes sintomas: aparecimento de lesão na genitália externa em forma de pequena úlcera, referida pelo médico como cancro duro. Desaparecimento da lesão cancro naturalmente em pouco tempo. Aparecimento de lesões generalizadas na pele, como numerosos pontos vermelhos e escamosos, após aproximadamente 2 meses. E ocorrência posterior de lesões em órgãos do sistema nervoso, circulatório e urinário. Considerando essas informações, o médico concluiu que o paciente havia sido infectado por certa bactéria e apresentava qual doença? Então, todos esses sintomas aqui, são referentes à doença que nós conhecemos como a sífilis, Começa ali, a sífilis ela tem 3 estágios, Ela começa com uma pequena úlcerazinha, um machucadinho na genitália, na parte externa, que chama-se cancro duro. Aí depois de 2 semanas aproximadamente, essa lesão some, tá? Então a pessoa acha que está curada, Por isso que aqui falou,
enunciado aqui, falou que o paciente pode transmiti-la, né, de forma involuntária às pessoas, porque ele está ainda contaminado com a doença, só que como o machucadinho sumiu, ele acha que foi só uma lesãozinha que machucou e que saiu e que melhorou, mas não, o vírus ainda está dentro do corpo da pessoa. Tanto que depois começa a aparecer o quê? Várias lesões vermelhas, né? Pontos vermelhos e escamosos na pele, que é a segunda fase da sífilis, né? Tanto que são lesões que ficam até na palma da mão e na sola dos pés, né? Então é uma característica peculiar, né, da sífilis. E depois desse segundo estágio vai para o terceiro, que é o pior e que mata, né, a pessoa, que é quando atinge ali os órgãos do sistema nervoso, circulatório e urinário. Então, nesse estágio aí, a pessoa geralmente já está, né, no terceiro estágio, um nível muito avançado da doença, e acaba até morrendo, tá? E em todos os estágios ela pode passar, né, transmitir para outras pessoas, tá? Então, nós estamos falando aqui da sífilis, que é uma doença sexualmente transmissível. Questão 3. Entre as doenças sexualmente transmissíveis são causadas por bactérias, então ele quer aquelas que são só, né, causadas por bactérias. Sífilis, a gente acabou de ver que é por vírus. Gonorreia é bactéria e pediculose pubiana é por animais, como pediculose pubiana é o famoso chato, né, como se fosse um piolho que ataca os pelos pubianos. Tá? Então, isso aqui não é bactéria. Letra B, cranco mole, tudo bem, mas tricomoníase não. Tricomoníase é o tricomonas, que é um protozoário. Gonorreia é bactéria, mas aqui é protozoário. O condiloma acuminado, a sífilis e a AIDS. A AIDS é por vírus, né? Então, e sífilis também, então não é por bactéria. Aliás, sífilis é por bactéria, né? A AIDS aqui é por vírus. Sífilis é o treponema pálido, a gente acabou de falar, né? Então, a sífilis é por bactéria, o cancro mole é por bactéria e a gonorreia também é por bactéria. Então, aqui, ó, letra D, todas elas são por bactéria. Aqui embaixo não, né? Porque isso aqui é animal, que é um piolho, tipo um piolho, e aqui é protozoário, e aqui é vírus. Então, a letra D é a resposta. Questão 4. A pulga do rato, Xenopsila cheops, é o agente transmissor de uma doença historicamente importante, cujo agente causativo pertence ao gênero Yersinia, né, que é a bactéria que pode se multiplicar no interior dos macrófagos, em vez de ser distribuída. Os sintomas dessa doença são inchaços nos linfonodos das virilhas e axilas, acompanhados de febre. Sem tratamento, a morte pode ocorrer em menos de uma semana após os primeiros sintomas. Então, aqui está falando, ó, da pulga do rato, da bactéria Yersinia. Então, é aquela que ataca, né, a pulga do rato, e o rato está ali, né, sendo alimentado por lixo, né, o esgoto e tal, então está se multiplicando. Essa pulga picando as pessoas passa essa bactéria para as pessoas, né? Então nós estamos falando aqui de qual doença, que foi aquela que a gente viu lá no exercício número 1, se não me engano. Então está falando da peste, né, bubônica, ou também conhecida como peste negra, tá? Então é a famosa peste, né, que é uma doença que realmente teve ali uma história, né, que matou muitas pessoas porque não tinha ali, né, antibiótico para isso na época. Questão 5. Considere as seguintes moléstias. Nós temos a AIDS, a sífilis, gonorreia e herpes genital. O uso de camisinha durante as relações sexuais contribui para diminuir a incidência de quais delas? Todas, né? Se você usar
camisinha, você se protege da AIDS, da sífilis, da gonorreia e também da herpes genital. Então são todas. Letra E. Exercícios contextualizados. Questão número 6. As doenças sexualmente transmissíveis, DSTs, são consideradas um dos problemas de saúde pública mais comum em todo o mundo. Em ambos os sexos, torna o organismo mais vulnerável a outras doenças, inclusive a AIDS, além de terem relação com a mortalidade materna e infantil. No Brasil, as estimativas da Organização Mundial de Saúde, OMS, de infecções de transmissão sexual na população sexualmente ativa a cada ano estão representadas no gráfico a seguir. Então, aqui tem algumas DSTs, né? A sífilis é causada por bactéria, Treponema pálido, né? Aqui nós temos a gonorreia. Nós temos aqui a gonorreia, que é também por bactéria. A clamídia é por protozoário. Herpes genital e HPV por vírus. Então, essas duas aqui é bactéria. Essa daqui é protozoário. E essas duas aqui é por vírus, tá? Aí vamos ver agora o que a questão 6 pergunta. Após a análise do gráfico e do conhecimento acerca de possíveis formas de contágio DSTs apresentadas, podemos afirmar: a frequência similar de herpes genital e de HPV está relacionada ao fato de ambas serem bacterianas? Não, tanto a herpes genital como a HPV é viral, tá? Então tá errado. Letra B. A gonorreia, cuja frequência é maior em relação à sífilis, ao HPV e ao herpes genital, é causada por uma bactéria e o doente pode ser tratado com o uso de antibióticos? Sim, né? A gonorreia é por bactéria, sim, tá? E toda bactéria morre, né? Com auxílio de antibióticos. É claro que tem algumas aí que já estão ficando, né, resistente a todos os antibióticos. E a gonorreia, inclusive, é uma dessas que está ficando, né? Mas por enquanto ainda se consegue tratamento com antibióticos. Então a resposta aqui é a letra B, ok? Questão 7. A principal atração dos festejos juninos em Campina Grande é o tradicional forró. Esse ritmo encanta os brasileiros desde o início do século XX. A dança é realizada por casais que dançando com os corpos bem colados. Nesse ritmo de romantismo e sensualidade, muitos casais são formados durante o São João, o que preocupa a organização do evento e os órgãos de saúde pública em relação à transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. Com o objetivo de alertar o forrozeiro de Campina Grande e de outras cidades sobre a importância do uso preservativo como única forma de prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, entre elas AIDS, foi lançada a campanha Quem Tem Atitude, Usa Camisinha, que distribuiu mais de 100 mil preservativos durante o período da festa e intensificou ações educativas e preventivas para orientar e informar a população quanto à prática do sexo seguro. Aí aqui está o cartaz, né, mostrando justamente isso. Quem tem atitude, usa camisinha. Mas o que a questão pergunta sobre as DSTs, né? Ele pede para a gente escolher ali qual a alternativa correta. Então, vamos lá. As DSTs têm transmissão apenas por relação sexual? Não, não é apenas por relação sexual. Uma pessoa, por exemplo, contaminada com alguma doença que pode ser, né, transmitida sexualmente, como por exemplo a AIDS, se ela doar o sangue dela que está contaminado para outra pessoa, ela também pode passar essa doença, né? E não foi por relação sexual, foi por transfusão de sangue contaminado, por exemplo. Tá? Então não é só relação sexual. AIDS, varíola, gonorreia e sífilis são viroses transmitidas por meio de ato sexual? Bom, gonorreia nós vimos, né? Sífilis também, que não são o quê? Viroses, são
doenças bacterianas, né? Bacterioses. Então tá errado aí. Letra C. Métodos contraceptivos como tabelinha, coito interrompido e uso de anticoncepcional podem ser usados para evitar DST? Bom, todos esses métodos aqui são usados para evitar engravidar, né? Você fazer a tabelinha, coito interrompido e anticoncepcionais são usados, né? O nome aqui já diz, ó, métodos contraceptivos. Então, são usados para evitar gravidez, apesar de que tabelinha e coito interrompido não é 100% garantido. Tá? E até também se a pessoa esqueceu de tomar anticoncepcional também não vai adiantar nada. Tá? Mas evitar DST, aí não. As DSTs devem ser sempre tratadas com antibióticos? Se for DST provocada por bactéria, beleza, o antibiótico vai resolver. Mas se for uma DST viral, como a AIDS, por exemplo, o antibiótico não vai fazer nada, tá? Então, não é sempre tratada com antibiótico, vai depender de qual tipo de DST está sendo falado ali. A sífilis caracteriza-se pelo aparecimento próximo aos órgãos sexuais de uma ferida de bordas endurecidas indolor, né, conhecida como cancro duro. Sim, né? Esse é o primeiro estágio da sífilis, que é o cancro duro. Então, a letra E é a resposta. Número 8. Nos dias atuais, nota-se que a liberdade sexual é algo comum e que vem sendo disseminada em várias culturas. É importante ressaltar que, além de uma gravidez indesejada, o risco de se adquirir doenças sexualmente transmissíveis aumenta quando a prática sexual acontece de maneira desprotegida. Tendo em vista que as DSTs são tratadas de diferentes maneiras, analise as tabelas a seguir e assinale a opção que corretamente se correlaciona. Então vamos lá. Aí aqui tem uma tabela que tem algumas doenças que são transmissíveis sexualmente. Aqui embaixo tem o agente causador e aqui tem o tratamento possível para essas doenças. Vamos ver quais que estão aqui, ó, combinando certinho. Então vamos lá, letra C é a herpes genital. É de qual agente causador? Número 3, protista? Não, herpes genital é o que? É vírus. Não tem nem vírus aqui nessa tabela aqui, então já está errado. Letra A é quem? É a AIDS. Número 2, funge? Não, a AIDS a gente sabe que é vírus também, e não tem vírus aqui nessa tabelinha número 2, então não está de acordo. Letra B é a sífilis. Número 1, reino monera? Sim, sífilis é por bactéria, que é o treponema pálido, e isso é uma bactéria, então pertence ao reino monera. E o 3, tratamento é feito com antibiótico? Sim, tá certinho. Então essa aqui tá combinando direitinho, então é a letra C a resposta. Vamos ver só a letra D aqui para ver se está de acordo ou não. O A tá falando da AIDS, que é vírus, né? A gente sabe que não tem vírus aqui, então não pode estar correta também. Então realmente vai ser a letra C, que é a que está encaixando direitinho aqui, né, nas 3 tabelinhas. Questão 9. Os alimentos mal preparados ou conservados de forma inadequada podem estar contaminados pela bactéria anaeróbica obrigatória denominada Clostridium botulinum. Essa bactéria é produtora da neurotoxina botulínica, que pode acumular-se nesses alimentos e causar o botulismo. Essa doença é grave, não muito frequente e provoca paralisia flácida, fraqueza nos músculos, dificuldade de engolir, vômito, fala ininteligível, ou seja, a pessoa não consegue entender o que a pessoa está falando, retenção de urina, podendo evoluir para paralisia respiratória e, se não for tratada rapidamente, a pessoa, né,
pode vir até a falecer. Com relação a essa doença, é possível afirmar que o botulismo é uma doença contagiosa, ou seja, é passado de pessoa para pessoa? Não. Como é que uma pessoa contrai o botulismo? Aqui mesmo já está falando, ó, ingerindo alimentos que estejam contaminados pela bactéria. Tá? Então não é passado de uma pessoa para outra pessoa, é só se a pessoa ingerir um alimento que esteja contaminado com a bactéria. Letra B. As bactérias causadoras de botulismo são autótrofas. Vamos pensar aqui, ó. Aqui falou que ela é anaeróbica obrigatória, ou seja, a bactéria, se ela estiver em contato com um pouquinho de oxigênio que seja, ela morre, porque ela é obrigatória, ela não é aquela facultativa que pode ficar com oxigênio ou não, que não vai fazer diferença. Essa aqui não, ela é anaeróbica obrigatória. Quem é um ser autótrofo? É aquele que faz o seu próprio alimento através da fotossíntese. Qual é o produto final da fotossíntese? Além da formação do carboidrato, é a liberação de oxigênio. Você acha que uma bactéria que ela é anaeróbica obrigatória, ela faria fotossíntese para liberar oxigênio para matar ela mesma? Não tem nem lógica uma coisa dessa, né? Então, ela não é autotrófica, ela vai ser o quê? Heterotrófica. As bactérias Clostridium botulinum somente se desenvolvem na ausência de oxigênio? Sim, né? Por isso que elas são consideradas anaeróbicas obrigatórias. Então, no próprio enunciado da questão já estava a resposta para essa questão aí, né? Que é a letra C. Ok? Questão 10. Atualmente, uma toxina produzida por uma bactéria que ocasiona paralisia flácida vem sendo utilizada por cirurgiões plásticos para a correção de rugas na face. Aí, ó, tá falando da mesma bactéria, né, que é o que a gente viu na questão anterior. Essa bactéria é encontrada no solo, quase sempre contaminando legumes, frutas e outros produtos que, enlatados, podem oferecer muito risco, principalmente se as latas estiverem estufadas. Quando a toxina é ingerida, pode provocar parada respiratória ou cardíaca, ocorrendo a morte do paciente. Qual das doenças a seguir é provocada por essa toxina? A gente já viu na questão anterior, né, que é o botulismo. Então, essa bactéria, né, que a gente viu aqui, ó, Clostridium botulinum, ela causa ali o botulismo, né, que é a resposta aqui da questão 10, e essa toxina que ela libera, né, muitos médicos usam ali, que é o famoso Botox, né, para fazer lá, tirar aquelas linhas de expressão. É claro que a quantidade de toxina que ele vai colocar ali na pele é bem pequena e diluída, tá? Então ele consegue, né, deixar ali a pele esticadinha, né, que os cirurgiões plásticos ali usam para tirar as rugas, né, do rosto da pessoa. Ok? Mas só que essa toxina, quando ingerida, ela provoca, né, todos esses sintomas aqui, inclusive pode provocar a morte da pessoa. Questão 11. Certas infecções hospitalares podem ser difícil combate por meio de antibióticos comumente utilizados. Esse efeito deve-se a... Então, o que acontece com essas infecções hospitalares, onde as bactérias que estão ali estão praticamente resistentes a praticamente todos os antibióticos, né? Que é o que causa ali as infecções, né, hospitalares. Geralmente significa que essa bactéria teve uma seleção de linhagens ali, onde as bactérias filhas vão ser resistentes aos antibióticos porque ele foi usado de maneira incorreta, causou ali a resistência e essa bactéria passou, né, o plasmídio com essa informação para as suas linhagens, ou seja, para as suas células filhas, tornando ali todas as bactérias resistentes aos antibióticos, né? Então essa aí é a famosa resistência bacteriana. Então isso aqui é o que tem causado aí muitos problemas nos hospitais, né?
Então é a letra C. Questão 12. Na embalagem de um antibiótico encontra-se uma bula que, entre outras informações, explica a ação do remédio do seguinte modo: o medicamento atua por inibição da síntese proteica bacteriana. Essa informação, permite concluir que o antibiótico faz o que com a bactéria? Se o antibiótico ele inibe a síntese proteica, ou seja, inibe o ribossomo da bactéria a produzir proteína, o que vai acontecer? Lembra que a membrana plasmática da bactéria ela tem o formato também, de uma bicamada lipídica, e ali tem o peptídeo glicano, que também é o que? É uma proteína. Se está inibindo a formação de proteína, vai começar a destruir essa membrana plasmática, e com isso vai começar a impedir também com que essas bactérias se multipliquem, até chegar a um ponto que ela vai perdendo ali as suas funções vitais, ou não faz mais o seu metabolismo e acaba morrendo. Tá? Então, inibir a síntese proteica para uma bactéria é a mesma coisa que interromper a produção de proteína, tá? E também impedir a sua multiplicação pelo bloqueio ali das suas funções vitais, que no caso é o seu metabolismo. Se ela não consegue se multiplicar, não consegue produzir proteína e nem as suas funções vitais, metabolismo bacteriano, para ela sobreviver, ela morre. Tá? Vai chegar um momento que ela vai morrer, ok? E para isso que serve o antibiótico, A intenção é essa, isso é intencional, óbvio, Então, a questão 12, letra E. Questão 13. Estima-se que 1/4 da população europeia, nos meados do século XIX, tenha morrido de tuberculose. A progressiva melhoria da qualidade de vida e a descoberta de drogas eficazes contra a tuberculose e o desenvolvimento da vacina BCG fizeram ali com que a incidência da doença diminuísse na maioria dos países. Entretanto, estatísticas recentes têm mostrado o aumento assustador do número de casos de tuberculose no mundo, devido à diminuição da eficiência das drogas usadas e a piora das condições sanitárias em muitos países. Outras doenças bacterianas, assim como a tuberculose, podem ser prevenidas com vacinação. Então aqui está falando da tuberculose, que no século XIX matou muitas pessoas, mas depois que fizeram ali a vacina, a BCG, que ela ajuda a prevenir a tuberculose, e também descobriram ali os antibióticos que ajudam a matar essa bactéria que causa a tuberculose, que é o Mycobacterium tuberculosis, ajudou muita gente. Só que com a resistência a bacteriana a antibióticos, esses medicamentos já estão começando a ficar com a sua eficiência diminuída. Então, os medicamentos ali às vezes já não estão ajudando muito. E principalmente a piora de condições sanitárias, em alguns lugares, em alguns países. Com isso, a tuberculose tem voltado aí com força total. Só que o que ele está perguntando aqui é de doenças bacterianas que podem ser prevenidas com vacina. Então vamos lá, letra A: gripe, tétano e sífilis. Gripe não é bacteriana, é o que? Viral. Tétano, coqueluche e difteria. Sim, todas as três aqui são por bactérias e todas as três têm vacina, para você prevenir. A vacina de tétano, também conhecido como DT, essa daqui você toma a cada 10 anos, tá? Então tem que ter um reforço aí a cada 10 anos. E essa aqui, coqueluche e difteria, que tem ali junto, com a tríplice viral também, você só toma uma vez, e já tá ali reforçado, a sua proteção. Claro, se você for trabalhar em hospital, na área da saúde, aí você depois vai ter que fazer um reforçozinho dela.
mas basicamente se você tomar ela uma vez já ajuda. Agora o de tétano tem que ser a cada 10 anos o reforço. Então essas três aqui existe vacina, né, contra essas bactérias aí, ok? Então a 13, letra B. 14. A imagem abaixo representa deformidades geradas pela hanseníase nas mãos de uma pessoa. A seguir, há um cartaz do Ministério da Saúde. Então, hanseníase tem cura. Procure saber se você tem a doença e procure o tratamento. Então, hanseníase é uma bactéria, né, que ela vai ali destruindo, né, a pele da pessoa. Então a pessoa ali, igual nessa figura aqui, né, perdeu ali alguns dedos, né, ou todos os dedos, porque a bactéria vai literalmente comendo, né, a carne ali da pessoa. E essa doença tem cura? Tem, porque você faz ali o tratamento com antibiótico. É um tratamento longo, demora aí 6 meses a 1 ano de tratamento, então você tem que tomar antibiótico por esse tempo todo, mas tem cura. Antigamente, e essa doença é bem antiga mesmo, se você ali, né, já leu a Bíblia alguma vez, você vê que na época, né, de Jesus ali já existia pessoas com hanseníase, que é a famosa lepra, né? Então era uma doença muito cruel, matou muita gente e também fazia com que essas pessoas contaminadas ficassem isoladas, né? Não podiam ter contato com outras pessoas porque é altamente contagiosa, tá? Então a bactéria ali, e naquela época não tinha cura, não tinha antibiótico, né? Antibiótico foi surgir bem depois, tá? Então as pessoas, coitados, ficavam ali sofrendo por meses e anos com a doença até morrer, tá? Não tinha um tratamento. Mas hoje tem, né? Temos ali os antibióticos. Então, a interpretação conjunta das imagens anteriores, né, que é essa daqui, converge para a seguinte afirmação: tendo em vista a etiologia viral da doença, viral? Não, né? Tuberculose é bactéria, é uma doença bacteriana. Então, já está errado aí. Letra B. A hanseníase é uma doença causada por bactérias? Aí sim, né? Sendo assim, o uso de antibióticos combinados compõe um tratamento da doença que pode durar de 6 meses a 1 ano? Sim, né? Essa aí é a resposta. Letra B. 15. A doença causada por bactérias podem ter sintomas e modo de transmissão bastante semelhantes, tendo em vista a etiologia da doença. Por exemplo, a hanseníase e a tuberculose, bem como também o botulismo e o tétano. Tem certas semelhanças, pois são causadas por bactérias do mesmo gênero. Então, a hanseníase e a tuberculose é causada pela bactéria do gênero Mycobacterium. Então, nós temos ali o Mycobacterium leprae, que é da hanseníase, e temos o Mycobacterium tuberculosis, que é da tuberculose. Então, só vai mudar a espécie, mas o gênero é o mesmo para as duas. Assim também como o Clostridium, né? Tem o Clostridium botulium, que é do botulismo, e tem o Clostridium tetani, que é do tétano. Então vai mudar ali a espécie, mas o gênero é igual para as duas bactérias. Então, acerca dessas duplas de doenças, pode-se afirmar que a hanseníase e a tuberculose têm a mesma forma de transmissão, enquanto as bactérias do gênero Clostridium, que são anaeróbicas? Sim, né? Então a resposta aí da 15 já vai ser a letra A, tá? Elas têm essa semelhança porque tem bactérias que pertencem ao mesmo gênero, tá? As duas são anaeróbicas, né? E a maneira de transmissão é a mesma. Exercícios de aprofundamento. A toxina produzida pela bactéria anaeróbica Clostridium botulinum pode produzir a doença denominada botulismo, por impedir a liberação do mediador químico acetilcolina nas sinapses nervosas colinérgicas, sob o nome comercial de Botox. É usada para minimizar temporariamente a formação de rugas faciais.
Explique por que o uso de pequenas doses injetáveis nessa toxina proporciona a minimização de rugas, né? Porque a ausência da acetilcolina, que é esse neurotransmissor químico, né, que faz ali as sinapses nervosas, ou seja, o impulso nervoso saltar de um neurônio para outro, com a ajudinha desse mediador químico aqui, que é a acetilcolina, que é um neurotransmissor, né? Então a ausência dele vai bloquear temporariamente a transmissão neuromuscular do impulso nervoso nos músculos da face, ou seja, os impulsos nervosos, as sinapses, não vão estar acontecendo nas células musculares ali, porque os neurônios estão sendo bloqueados pela ausência da acetilcolina. Aí o que vai acontecer? Vai relaxar, né, os músculos da face e com isso as rugas vão sumindo, né, com a injeção ali desse botox, tá? Então é assim que acontece. É claro que esse efeito aqui ele não é tão duradouro, né? Depois de um certo tempo né? Aí a acetilcolina volta a funcionar e as rugas podem voltar? Podem também. Explique por que latas estufadas podem indicar a contaminação do alimento nelas contido pelo Clostridium botulinum. Então, nas condições de baixa concentração de oxigênio, que está ali, né, dentro da lata, a bactéria vai fermentar aquilo ali, vai liberar CO2, por isso que a lata vai fazer o quê? Estufar, tá? Porque na ausência de oxigênio, né, o micro-organismo ele faz fermentação. Então a fermentação, o produto final da fermentação é justamente a liberação de CO2. Por isso que a lata vai estufar. É igualzinho quando você está ali fazendo, né, a fermentação de uma massa de pão, por exemplo. Então você colocou ali o fermento, né, que é um micro-organismo, fermento biológico, né, não fermento químico. O fermento biológico tem um micro-organismo ali, que nesse caso vai ser um fungo. O fungo também vai usar ali os componentes da massa, como a farinha de trigo, por exemplo, né, que tem um carboidrato para ele fazer a fermentação, e ele vai liberar o CO2. Por isso que você tem que deixar a massa descansar, né, porque ali vai ser liberado o CO2 que vai estufar a massa, ou seja, a massa vai crescer, né, do bolo, do pão e etc. A mesma coisa acontece dentro da lata, né, de conserva, por exemplo, uma ervilha, um milho em conserva ou algum outro alimento que tenha essa bactéria, esteja contaminada com essa bactéria, ela vai fermentar ali o alimento, né, e vai liberar CO2. Aí o que vai acontecer com a lata? Vai estufar. E se tiver dentro de um vidro, né, a tampinha também, que geralmente a tampinha é de lata, né? A estufa só a tampinha, porque o vidro não tem como estufar, né? Mas aí a tampinha vai ficar estufada. Então, se você vê uma lata, né, ou esses alimentos em conserva com a tampa ou a lata mesmo estufada, não utilize esse alimento, joga fora, porque possivelmente está contaminado com essa bactéria. Questão 17. O Brasil é o segundo país do mundo em número de casos de hanseníase, perdendo apenas para a Índia. Cite o nome científico, então aquele que é o nome científico do agente patogênico responsável pela hanseníase, indicando se é um vírus ou uma bactéria, e a gente já sabe que é bactéria, né? Em seguida, identifique seu mecanismo de transmissão e apresente o nome da vacina que pode introduzir alguma proteção contra essa doença. Então vamos lá. O agente etiológico ou patogênico da hanseníase é a bactéria, né, Mycobacterium leprae. Então, Mycobacterium leprae é o nome científico. É uma bactéria, tá? Pertence ali ao reino Monera. A transmissão ocorre por contato das secreções, né, vias aéreas de doentes não tratados. E existe uma vacina que é a BCG, que é a mesma, né, que vai servir ali também contra a tuberculose.
tá? Então essa vacina aqui ajuda tanto para hanseníase como para tuberculose. Mas é claro que se a pessoa, né, contraiu essa bactéria, mesmo depois de ter tomado a vacina não teve efeito para protegê-la, aí ela tem que fazer o tratamento ali de 6 meses a 1 ano, basicamente, de antibióticos, tá? Para conseguir se livrar dessa doença. Ok? Então ficamos por aqui, né? Se ficou alguma dúvida, é só mandar uma mensagem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.